e harmonia entre todos nós aqui presentes. Que assim seja. Então agora com vocês o nosso irmão Geraldo, né? Ele que é de Catu, sempre está aqui nos dando esse privilégio de estar conosco para falar. Fora da caridade não há salvação, né? E a caridade segundo São Paulo. Ok? Boa noite, que a paz de Cristo seja em nossas vidas a cada instante e que possamos sentir a grande caridade de Deus em nossas vidas, que é a oportunidade da reencarnação. Então, tudo que fizermos no bem, pelo bem e para o bem, nada mais será do que retribuição a essa bênção que Deus nos concede de estarmos aqui. Falar de caridade, segundo São Paulo, precisamos antes lembrar quem é São Paulo, aquele que um dia foi Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, inimigo de Jesus Cristo, por assim dizermos, mas que ao contato com Jesus Cristo, no fenômeno lá nas portas de Damasco, e no convívio com Ananias e com outros seguidores de Jesus, é que ele percebe quão equivocado ele estava. E aí vem o grande propósito de Paulo de Tarso e não mais Saulo, que era uma prática então. As pessoas renasciam ao contato com Jesus Cristo e modificavam o próprio nome, inclusive. Então Paulo percebe a sua missão, levar a mensagem de Jesus Cristo aos gentios, aos povos não judeus. E aí ele escreve as cartas, ou epístolas, se usássemos um termo daquele período. E aí uma das cartas que ele escreve é a comunidade de Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e tem lá seus capítulos. E no capítulo 13, que o Evangelho segundo o Espiritismo retoma, é justamente uma das mais conhecidas, que inclusive Renato Russo imortalizou usando partes dela na música Monte Castelo. Então essa carta, música, nos toca por falar do nosso aprendizado maior que precisamos ter na vida. Sermos caridade, ou seja, amor em movimento. E para a gente começar, convidei um cidadão aqui, desconhecido, deixa eu ver se agora ele executa, que ele testemunha bem o que é a caridade. Se aqui não abrir, eu vou abrir no arquivo. Vamos lá. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Afinal de contas, o que é que essa cena tem a ver com o tema da caridade segundo São Paulo? Alguém já conhecia esse vídeo? Ele viralizou e se tornou notório primeira quinzena de fevereiro, mais ou menos. A gente tem dois mecanismos. A gente vai para a imagem, é afetado por uma carga de emoções sem dúvida nenhuma, e depois a gente percebe o que está acontecendo afinal de contas.
Se a gente não conhecesse a história, isso já seria tocante em termos de caridade, porque é um momento solene do rito católico, da consagração do pão, que é a hóstia, a Jesus Cristo, trazendo Jesus presente ali na Eucaristia, e o padre vê se aproximar dele um fiel em prantos. Ele automaticamente olha para o fiel, percebe que tem alguma coisa ali que precisa da sua caridade. Então ele deposita a hóstia sobre a mesa e abraça, acolhe aquele fiel num abraço fraterno. Se isso aí não for caridade, eu não sei o que é caridade. É a gente perceber que o sagrado da vida não é apenas um ritual. No ritual existe o sagrado? Existe. E o nosso respeito à doutrina católica. Mas existe o sagrado também na vida. Há momentos em que a nossa oração pode ser interrompida pelo alerta do celular de alguém que está precisando desabafar urgentemente conosco. E às vezes a gente vai dizer, está atrapalhando minha oração. Mas movidos pela caridade diríamos, está me apresentando a oportunidade de orar de verdade. Então aquele homem, o padre, ele efetiva a presença de Jesus Cristo em sua vida quando ele acolhe uma pessoa em sofrimento. Ele diz, o mais importante para mim é o amor. E amor para mim é acolher quem sofre, não é somente cumprir um ritual. E ele não fica paralisado nisso. As pessoas acorrem para ajudar, mas ele orienta. Ele fala algo ali com as pessoas, como que dissesse, olha, faz isso, isso, isso com ele. E quando ele encomenda ou recomenda, ele beija a mão daquele homem, como se dissesse, eu reconheço a sua dor, eu valido a sua condição de dignidade. E no próprio comentário, em seguida, que ele faz, quando isso viraliza nas redes, já que era uma missa transmitida pelas redes virtuais, ele diz, eu o abracei sem saber o que estava acontecendo. Olha aí mais um aspecto da caridade. Eu não quero saber a dor do outro. Basta saber que ele está passando por uma dor para eu acolher. Primeiro eu acolho, depois eu procuro saber o que está acontecendo. Para ver o que é que eu posso mais fazer para amenizar o sofrimento do outro. E afinal de contas, o que é que tinha acontecido? Aquele senhor, durante a missa, ele recebe a notícia de que seu neto, um jovem, tinha desencarnado num acidente. E aí a gente perceber o quanto Deus ainda confia em nós. De todas as pessoas que estavam ali naquela assembleia, naquela igreja, ele escolheu o padre para pedir alento. É porque Deus confiou a dor dele ao padre. Havia muitas pessoas ao redor, mas ele vai sozinho. E aí ficam duas reflexões. Será que somente ele escolheu o padre? Ou será que também as pessoas que estavam ao lado nem perceberam que ele estava naquele processo? Ou disseram, não, agora não é hora de conversar com ele, não. Não é hora de abraçar, não, porque é o momento de consagração. Duas possibilidades aí que me ocorrem agora. E aí, para nós, qual é a mensagem de caridade que deve ficar? Acolher, deixar a curiosidade para depois, orientar quando possível, fazer algo de concreto. Isso aí, sem sombra de dúvidas, é o amor em movimento. E aí a gente deixa de muitas vezes reclamar, ai, mas de novo veio procurar para mim, por que é que não procurou por Márcia? É oportunidade. Eu poderia ter dito, mas Márcia não poderia ter procurado outra pessoa para substituir? Mas disse, opa, se ela me chamou, é porque eu preciso estar lá nesse dia. É porque eu preciso aprender essa lição, é nesta semana, não é na semana que vem.
porque a espiritualidade não brinca em serviço. Então, sejamos gratos pelas oportunidades de desenvolvermos a caridade, como está aí nessa imagem. E entendermos que caridade é um processo em que benfeitor e beneficiado se confundem. O benfeitor, ele se beneficia no momento que ele beneficia o outro, porque ele ocupa o tempo de maneira digna, porque ele descobre potenciais que ele ainda não tinha e porque ele se conecta com as boas vibrações da espiritualidade, como essa imagem que eu fiquei olhando e pensando assim, afinal de contas, a garotinha coleta as nuvens e dá para o rapazinho guardar na mala, ou é ele que pega as nuvens que estão na mala e dão para ela colocar no céu? Quem é que está ajudando quem no final das contas? Os dois estão se ajudando. A beleza da vida é essa. E quando a gente faz a leitura de a caridade segundo São Paulo, que está no capítulo Fora da Caridade não há salvação, a gente vai perceber que ao se dirigir à comunidade de Coríntios, Paulo destaca 3 aspectos da vida humana nas quais a caridade precisa estar presente. A linguagem, como é que a gente está falando com o outro? A questão da fé. A fé é somente para mim um artigo de ritual, dizer eu fui ao centro, tomei passe, entreguei as roupas para o bazar, está tudo certo, estou quitado com a espiritualidade. Ou é algo mais essa fé? E além o desapego. 3 aspectos que Paulo aborda e ele diz, só tem sentido isso aí se houver caridade, que é a raiz dessa grande árvore. Jesus Cristo é a videira da vida. As folhas, as flores, os frutos são as virtudes, mas a base é a caridade. E, inclusive, em algumas traduções, ao invés de caridade, se utiliza a palavra amor. Não é à toa. E aí vamos pensar agora na linguagem. Lá na carta de Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O que é que Paulo quer dizer com isso? Eu posso estar em contato com espíritos de elevado escol, espíritos de luz. Eu posso falar brilhantemente com várias pessoas, conhecer vários idiomas, inclusive. Mas se eu não tiver caridade na minha linguagem, serei inaudível para essas pessoas. A espiritualidade vai dizer, sim, você quer dizer o que com isso? Por que é que você não nos escuta? O outro vai dizer, palavras bonitas, mas isso tem a ver o que com a minha vida? Sim, palavras bonitas, mas qual é a energia que vem junto a essa pessoa? E a gente lembra de um episódio que está no filme de Divaldo Franco, quando, ainda jovem, ele tenta doutrinar ou dialogar, melhor dizendo, com o espírito sofredor que obsidiava um homem. E ele usa a palavra e o espírito ali, inflexível. Quando a senhora, que tinha maior sabedoria de vida, coloca amor nas suas palavras, o espírito arrefece, ele se tranquiliza. E ela chega a dizer, Divaldo, não são as palavras, é a força moral, é o amor que é essa força. Ou então a gente vai ser como um símbolo que retine, que nas cidades, principalmente de Minas Gerais, tem uma tradição muito forte, que de acordo com o toque que é dado no sino, tem um significado específico. É uma missa de 7º dia, é uma missa de corpo presente, é um casamento, é uma missa festiva. Eu, particularmente, não sei diferenciar um do outro. Talvez ninguém aqui saiba. Então, seríamos como um símbolo que retine se a gente não colocar a caridade nas nossas palavras.
E aí eu resolvi convidar algumas pessoas para dialogar com a gente. Esse homem aí, ele tem uma oratória belíssima. Hermes Fernandes, pastor protestante. Mas além de ter o dom de falar a língua dos anjos e dos homens, ele tem a caridade em suas palavras. Uma caridade de enfrentamento, inclusive. Ele entra de frente com líderes das igrejas protestantes que pregam ódio. Ele questiona como é que a gente vai para uma igreja e a igreja condena as pessoas, diz, esses daqui estão salvos, esses daqui vão para o inferno. Olha, vocês têm que se afastar dessas pessoas, porque essas pessoas são do demônio. Isso é pregar o ódio, pregar a separação. E aí, em uma das salas dele, ele é muito enfático. Existem missionários de Satanás nos púlpitos, pregando o ódio. E aí ele diz, nós que estamos aqui, escolhemos seguir o evangelho do amor. E aí ele abraça uma causa específica das pessoas homossexuais. E ele diz que a cada dia milhares de jovens estão tentando tirar a própria vida por serem acusados pelos seus pais, abandonados por suas famílias e rejeitados pelas igrejas e religiões que deveriam lhes acolher. Não para lhes transformar, para fazer a cura, mas simplesmente para dizer, você tem valor porque você é filho ou filha de Deus. Nós te amamos sem condições, porque é isso que Cristo nos pede, amor incondicional. E aí ele diz de maneira muito firme, pais, acolham seus filhos homossexuais. Amem a eles e não se envergonhem. Mães, tenham orgulho dos filhos que vocês têm, das pessoas dignas que eles são, e sejam leoas para defendê-los quando alguém tentar lhes ofender. E nós, doutrina espírita, o que temos feito para acolher as pessoas que são diferentes de nós? Homossexuais, pessoas de outro credo religioso, pessoas de outra vertente política, muitas vezes, pessoas que ainda têm uma dificuldade de compreender alguns aspectos da nossa doutrina. A gente acolhe e ama, ou a gente usa a linguagem para dizer, você não é para estar aqui não. Quantas vezes eu já ouvi isso, inclusive, de pessoas espíritas se referindo a outros espíritas e dizer assim, fulano de tal fez isso, 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 ele nem devia ser espírita. Aí eu respirei fundo, tentei usar a linguagem com caridade e disse, se ele ainda não é uma boa pessoa, é aí que ele deve ser espírita mesmo, para aprender a ser. E aí me calei, porque a continuação da frase já não seria com caridade. Seria dizer, e você é uma das pessoas que pode ajudá-lo a melhorar nesse aspecto. E se melhorar, porque muitas vezes o outro que é diverso, ele não precisa mudar. Somos nós que precisamos, e a presença dele é um convite para a gente rever nossos preconceitos, nossas intolerâncias. Então aquela via de mão dupla se estabelece. O outro faz a caridade de estar presente. E eu faço a caridade de acolher a sua presença pela linguagem. Uma linguagem que só tem sentido quando a gente vive o que está aí nessa imagem. De conversar despretensiosamente. A conversa dos idosos. Tem coisa mais despretensiosa? Fala de um tudo. Mas quando a gente senta para falar com alguém, às vezes, a gente usa a nossa linguagem dos anjos e dos homens para converter o outro, para provar que a gente tem razão, sendo que, na verdade, a gente não precisa fazer isso. É dizer, como é que foi seu dia, afinal de contas? O que é que você me conta de novo hoje? E ouvir o novo que o outro está falando ali. Não dizer,
novamente ele com essa história. Isso é usar a linguagem de maneira caritativa. Pois como está lá em Evangelho segundo o Espiritismo, todo irmão é sofredor e tem direito à caridade, mas não é uma caridade que magoa o coração, não. Porque a pessoa que se comunica conosco vem e diz: olha, eu tomei uma atitude equivocada, eu estou sofrendo, aconteceu essa desdita. E aí, se a gente não tiver a caridade, a gente vai dizer: mas também, né, você fez o que fez. Isso é caridade? Não. Caridade é dizer: liberte-se da culpa. E aí eu sempre uso uma resposta quando alguém me apresenta uma situação, uma condição que ela está sofrendo os efeitos de uma atitude equivocada e a culpa aumenta o seu sofrimento. Eu digo: hoje você faria novamente isso? 100% das pessoas responderam: não, eu não faria. Então se perdoe. Você é uma nova pessoa. Aquela pessoa que há um ano tomou essa atitude já não existe mais. Não guarde mágoa dela, que não vai resolver nada. Bola para frente. Isso, ao meu ver, é colocar um bálsamo na ferida da pessoa. Com a nossa palavra, dizer: você merece uma nova oportunidade. Você merece se erguer moralmente, espiritualmente, materialmente, seja de que for. E aí os espíritos amigos prosseguem, ao final eles dizem: quando a gente fizer o que a gente chama de caridade, acrescentar a isso uma boa palavra, não é qualquer palavra que eles dizem, é a boa palavra. E o que é essa boa palavra? A palavra que tranquiliza o outro. A palavra que lhe traz serenidade e resgata nele ou nela a força que esqueceu que tem. Uma carícia tem coisa melhor do que estarmos num momento desafiador e sentirmos alguém segurar a nossa mão? Uma das pessoas mais amadas que passou pela minha vida, quando eu compartilhava com ela alguma dor, algum medo de algo que ia acontecer, que eu não sabia se eu ia dar conta, a gente conversava, sem ela querer me convencer do que fazer, sem ela me julgar pelo erro que eu tinha cometido, sem ela dizer o que é que eu tinha que fazer passo a passo. A gente trocava ideias. E no final, ela segurava minhas duas mãos e dizia: qualquer coisa, eu estou aqui. Era dizendo: se der certo, eu estou aqui. Se não der certo, eu estou aqui também. Isso é a carícia. A gente tem medo de se abrir com a outra pessoa porque a gente já foi julgado demais. A gente tem medo de ser abandonado pelas pessoas porque já fomos abandonados demais. Mas a gente precisa entender e internalizar que cada ser é único. 20 podem ter nos abandonado, mas um poderá nos acolher pela sua palavra, pelo seu sorriso, pelo seu carinho. E em Superando Desafios Íntimos, Hamed nos diz que precisamos amar ao outro, mas amarmos a nós mesmos para alcançar a verdadeira felicidade da alma. De nada adiantam fórmulas herbais, filosóficas ou religiosas, sem a vivência profunda do amor. Ai, mas eu não sei se eu vou conseguir consolar essa pessoa. Deixe que o amor te guie. Quantas vezes a gente passa por isso? A outra pessoa sai e diz: nossa, obrigado por tudo que você me falou, porque agora eu sei que eu consigo. A gente diz: o que foi mesmo que eu falei? Não lembra, porque a gente achou que era algo sem maior importância. Por isso que ele nos diz que amar é doar-se em plenitude, sem reservas, sem dizer: para meus amigos eu dou atenção, carinho, cuidado. Para os outros, se sobrar tempo, eu faço alguma coisa. Sem reserva. Sem fronteiras. Não importa quem é o outro.
se é uma pessoa em situação de rua, se é um criminoso, se é uma pessoa de outra convicção ideológica, simplesmente romper essas fronteiras e sem imposição. Olhe, se você se tornar espírita, tudo vai melhorar em sua vida. Olhe, eu vou te ajudar, mas você tem que, a partir de hoje, agir de maneira diferente. Que amor é esse? Nós não sabemos a luta que o outro está travando para superar um pouquinho o desafio que ele está vivendo naquele momento ali. E aí como é que a gente vai querer que ele dê um salto evolutivo que nem a gente consegue dar ainda? E a gente fazer esse exercício. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu iria conseguir dar esse salto que eu estou pedindo para ela dar? Ou eu iria no máximo dar um passo para frente e 3 passos para trás? E é por isso que nos diz que o concurso insignificante, por suposição, pode ser o ingrediente que faltava para a salvação do outro. Talvez segurar a mão de uma pessoa seja o ingrediente que falta para impedir que ela cometa um suicídio. Talvez segurar a mão seja fazer com que a pessoa olhe a vida de uma outra maneira, dizendo assim, nossa, eu não estou mais sozinho. Talvez segurar a mão e falar fraternalmente seja algo que faça com que a pessoa reveja suas condutas, perceba que existe um modo diferente de agir. E aí a gente busca um contato conosco mesmo, muitas vezes. Uma pessoa muito querida que desencarnou em dezembro, passava por um desafio muito grande de saúde, e a gente se falava constantemente. A gente se falava de maneira ao vivo no fim de semana, por telefone, por ligação. Porque durante a semana dizia, você trabalha. Aí durante a semana era mensagem e áudio. Fim de semana, sábado, domingo, vamos falar por 1h, 1h30, 2 horas. E no final ela ainda dizia assim, menino triste da criatura que um aposentado encontra e entende que é um ouvido desocupado. E falava. E aí no final muitas vezes eu agradecia a ela. Agradecia e dizia, puxa, que bom falar com você. E falava coisas que ela nem imaginava, mas ela estava me ajudando ali. E no final, aquela coisa de quem beneficia, quem é beneficiado, sumiu. E hoje, nos domingos, eu tenho saudade. Eu digo, nossa, eu podia estar ligando para ela agora. E aí eu faço minhas orações para ela, para que ela siga caminhos do bem. E um dia a gente vai se encontrar, se Deus assim permitir. Então, muitas vezes, até a resposta das nossas dores está na palavra que a gente dirige a outra pessoa. Porque isso é reflexão. Claro que para isso a gente tem que ter linguagem adequada. Qual é a linguagem adequada? É falar com amorosidade, mas ouvir também com amorosidade. Ouvir o que o outro fala e ouvir o que a gente fala também. Rompendo, inclusive, com uma coisa que é incrível na contemporaneidade. A disputa dos sofrimentos. Olha, estou com a dor no ombro. Nem fale que eu estou com a dor na coluna inteira. Olha, deixa eu te contar, eu estou com um desafio na família. Menino, deixa eu te dizer, minha família é o desafio por completo. Tu não quer não? E vai fazendo uma disputa de sofrimentos. E muitas vezes quem foi para desabafar acaba saindo mal dizendo assim, meu Deus, eu fui desabafar com a criatura está pior que eu. E aí diz assim, sobrecarreguei ele com um fardo maior, ou ainda sai dizendo assim, se não está dando conta dos seus BOs, vai dar conta dos meus. Então a gente tem que ter esse cuidado também nessa linguagem. Acolher a dor do outro no momento que o outro compartilha a sua dor. Pode ser que hoje alguém chegue para mim para falar sobre um desafio familiar, ouvir com serenidade, talvez mostrar caminhos possíveis, relatar que a vida não se limita ao núcleo familiar, e numa outra oportunidade, passada a tempestade, dizer, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre os meus desafios familiares. Isso estabelece vínculo de confiança e de cuidado também. Então vamos cuidar um do outro. Será que Hermes não tem seus dilemas, seus desafios também? Tem.
Mas quando ele entra ali, ele vai acolher a dor do outro. Como ele relata aqui ao final, ele acolhe as famílias, ele orienta, ele escuta. E vai ter aqueles que ele vai dizer, depois a gente vai marcar um café que eu gostaria de falar algo contigo. E fala de suas dores também. Fé. Falamos de linguagem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, não ia adiantar de nada. Mas a linguagem sozinha ela não vai dar conta. E aí Paulo fala da fé / conhecimento, dizendo o seguinte: ainda quando tivesse o dom de profecia, ou seja, prever aquilo que está por vir, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, isso é conhecimento. E ainda quando tivesse toda a fé possível, ao ponto de transportar as montanhas, se não tivesse caridade, nada sou. Olha o paralelo que Paulo estabelece. Ainda que eu pudesse realizar tudo, saber tudo, prever tudo, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Como dizemos no bom baianês, quem sou eu na fila do pão? Então, precisamos saber o que é que nós fazemos com essa nossa fé. Fé é conhecimento, afinal de contas, a doutrina espírita estabelece na obra kardeciana o princípio elementar, fé raciocinada. Não é uma fé cega, é uma fé que questiona muitas vezes. É uma fé que busca a lógica ali. Mas como é isso mesmo que aconteceu? Qual é o impacto que isso vai ter? Muita gente não entende o fenômeno, mas vai perceber que existe uma causa inteligente a partir daquele fenômeno. Isso é uma fé raciocinada. É uma fé que reflete também, peraí, se eu digo que Deus é meu Pai, e Deus criou também aquele vizinho abençoado, que veio para testar minha paciência, ele é meu irmão. E aí no momento que eu oro a Deus pedindo um favor para mim, se eu sei que o irmão está em sofrimento, esse meu momento de fé precisa ser também um momento colocado a serviço do irmão. Afinal de contas, que raciocínio é esse? Peraí, nós somos filhos de um mesmo pai, mas não somos irmãos. É uma fé cega, sem dúvidas alguma. E essa fé autêntica é a fé, é o poder de transportar montanhas, é conhecer todas as coisas, é prever. Chico, lá na década de 70, ele propôs algumas coisas, através de Emmanuel, é claro, dizendo, dando pistas de como a humanidade iria mudar. Então ele estava, de certa maneira, profetizando, ele fazia profecias, através de Emmanuel e de outros amigos espirituais. Fé, então, não se fala de orar, de meditar, de estar em conexão com os espíritos amigos, mas a sua fé era baseada na caridade. Ninguém saía da presença de Chico Xavier sem receber um gesto de amor. E o que é que Chico Xavier mais fazia pelas pessoas? Quando as acolhia ou se despedia, beijava-lhe as mãos. E um repórter curioso, inquieto, dizendo, quem é esse mesmo, minha gente? Olha só que alma nobre, sendo visitado por tanta gente. E aí, ele pensa, né? Que coisa linda. E Chico Xavier capta o pensamento e diz, olha só, meu irmão, quanta caridade dessas pessoas, eu já não tenho mais nada para oferecer, eles vêm me visitar. E aí Chico devolve uma pergunta para ele e diz, ô meu irmão, por que é que você acha que eles vêm me visitar? O repórter fica em silêncio, dizendo, o que é que eu vou falar para esse grande espírito que está diante de mim? E ele lembra imediatamente Jesus Cristo e das suas pregações. E ele diz para Chico, Chico,
Eu acho que as pessoas vêm lhe ver porque eles sentem saudades de Jesus Cristo. E que fé é essa que a gente tem? Como seria bom se as pessoas, quando sentissem saudade de Jesus, quando passasse por suas agruras e pedisse ajuda a Ele, lembrasse de nós e viesse nos ver, batesse nossa porta, mandasse uma mensagem, dissesse: olha, eu estou aqui. Isso é fé com caridade. É acreditar em Deus, mas acreditar, como diz um autor espírita, que Deus ajuda o homem pelas mãos do próprio homem. Então o milagre acontece todos os dias através de nós, nas nossas funções profissionais, no nosso dia a dia, dessa maneira aí. Quando nós temos tamanha fé, que a paz se instaura em nós, que ela se torna um caminho que a gente segue, mas que outras pessoas também seguem, como está lá miudinho, uma pessoa seguindo esse caminho de paz, que essa pessoa se desmancha ali. Quantos seguiram a Jesus Cristo por conhecer os exemplos de Chico Xavier, que não eram somente palavras, eram atitudes fraternas, autenticamente cristãs. Pois fé, como nos diz André Moreira, em Cura e Autocura, é uma forma de interpretar a vida, de reler as circunstâncias que acontecem. Então, fé, se eu tenho fé realmente, a doença vai ser vista de uma outra maneira. Se eu tenho fé genuína, eu vou interpretar aquele vizinho problemático de uma outra forma. Eu vou entender os imprevistos da vida de um outro jeito também, sob um outro ângulo. Mas se eu estou ainda engessado, rotulando vizinho problema, inimigo, enfermidade, caos, e eu nasci assim, ainda estou assim, é porque eu ainda não aprendi a ter fé realmente, com caridade. Quem vai ajudar a interpretar as lentes da intuição, ou seja, de prever que algo bom pode advir daquela circunstância, de sentir esse amparo que está ao nosso redor, pela inspiração, ideias que vão surgir de repente. Eu não tinha pensado em fazer esse exame, vou fazer. Eu não tinha pensado em ir ao encontro dessa pessoa, vou ao encontro dela para ver se ela tem algo de bom para trazer para mim. E da sabedoria, o que é que eu já sei e que pode ser colocado a serviço da minha evolução e da evolução do outro, que sempre vai se externar de maneira simples e sem alarde. Não é dizer, eu sou o Salvador. Chico Xavier nunca se autodenominou como um grande espírito. As pessoas adivinhavam as suas virtudes por aquilo que ele expressava. Nunca jogou confete sobre si mesmo. No próprio sujeito e em torno de si, as pessoas saíam da presença de Chico transformadas. Assim como às vezes a gente sai transformado quando ouve uma música que toca o coração, assim como a gente sai transformado quando a gente lê um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo ou da Bíblia, que a gente reflete sobre a nossa vida, a gente interpreta a nossa vida naquelas letras que estão ali. Aí nós conseguimos realmente fazer esse passe, essa modificação. Caridade, filha predileta da fé. Então, fé não é morta, ela é viva, ela vai agir. Sendo então a fé a chama flamejante que ilumina interiormente. No momento que eu vou fazer o bem, eu estou sendo guiado pela fé, e é essa fé que me fortalece, que me mostra os caminhos de fazer o bem, oferecendo vigor e alegria a quem cultiva. Alguém já viu alguém fazer caridade genuína de cara fechada? Ah, toma aí. Não, é com um sorriso nos lábios. Aqui. Olha, venha, vamos juntos. Vê uma pessoa, linguagem, /fé, que está num processo de isolamento, de depressão, dizer,
Vamos caminhar junto comigo? A gente bora caminhar junto comigo. É a linguagem, a fé junto, dizendo, eu acredito que essa pessoa pode melhorar e eu acredito que eu posso contribuir para a melhoria dessa pessoa também. Caridade, portanto, são mãos laboriosas que concretizam nossos sentimentos. E ela não está sozinha, vem a esperança, que não se entibia a vitalidade, podendo mover montanhas. Mas que montanhas são essas? É pegar uma retroescavadeira e derrubar o monte e levar? Não, as montanhas das nossas imperfeições. As montanhas do nosso comodismo. Ai, mas vai dar um trabalho, eu queria dormir, vou ter que escutar essa pessoa. Escute. Ah, mas eu já queria estar dormindo, eu vou ter que fazer a prece. É bom para a gente, não é para o outro não, que a gente faça a prece. Ah, mas eu queria estar na festa. No momento certo vai para a festa, agora faz algo de bom pelo outro. Essas são as montanhas que a gente tem que remover para realmente ter uma fé em caridade. E o desapego, que é o último aspecto de Paulo. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada ia me servir. Ele vai ao extremo do desapego, entregar o meu corpo para ser queimado. Ou seja, se eu não coloco isso a serviço de uma causa nobre, não adianta nada. Se eu faço isso no processo de automatismo sem me tornar alguém melhor, não adianta nada sacrificar minhas horas na cabeceira de alguém que está enfermo. Se eu ficar, ai meu Deus, novamente. Se a gente faz com caridade, reconhecendo que eu também gostaria de ser tratado dessa maneira, aí sim eu estou me transformando. Aí sim é a caridade genuína. Se eu entrego as roupas para o bazar, no processo assim, eu gostaria de usar essa roupa? Sim, eu gostaria. Vamos doar. Mas se a gente olha e diz, essa roupa está furada, eu não ia usar não. Então para que vai doar para o bazar? Ah, essa roupa está desbotada. Para que vai doar para o bazar? É um princípio que eu acho que a gente precisa estabelecer. Que o bazar seja um presente para alguém que a gente não conhece. A gente vai dar uma roupa rasgada de presente? Não vai. Então vamos ter cuidado, porque a caridade é isso. É fazer ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse. E olha aí quem faz ao outro o que gostaria que a gente fizesse. Júlio Lancelotti atende as pessoas em situação de rua com dignidade, chamando eles de amigos. E sabe qual é a nova a respeito de Júlio? Por isso que eu trouxe ele, junto com Hermes Fernandes, junto com Chico Xavier, junto com o padre Luiz Henrique no início, porque a Prefeitura de São Paulo resolveu simplesmente fechar a casa de acolhimento que atende 450 pessoas em situação de rua, dando comida, banho, roupas, os cuidados que todo mundo merece. E aí, que humanidade é essa que o poder público, que deveria agradecer por ter essa parceria que resgata vidas, proíbe? É o paradoxo, atrapalha, é o paradoxo. E que se naturaliza, muitas vezes, colocar uma estrutura pontiaguda embaixo dos viadutos para as pessoas em situação de rua não dormirem ali. É um paradoxo, mas ele não se deixa bater. Proibiram ele de transmitir as suas pregações pela internet. Não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Princípio básico. Ele incomodou alguém, porque ele disse as verdades que algumas pessoas não queriam ouvir a respeito de caridade. E agora não bastou tentar calar a sua linguagem, fé eles não iriam conseguir nunca, estão tentando calar o quê? O seu desapego, que é se doar por inteiro a essas pessoas em situação de rua. E ele não vai parar. Pode até fechar a casa de acolhimento, mas ele vai para a rua, e a rua é pública, ele vai dar atenção a essas pessoas. Oi?
E isso por ser um defensor da teologia da libertação, inclusive. Então, o movimento está instaurado nas redes sociais. A gente vai ficar de braço cruzado, porque são 450 vidas que estão sendo comprometidas por conta de rivalidade política ou ideológica, ou simplesmente espíritos que ainda não despertaram para a verdade. E a verdade é o amor. E aí, quando a gente olha no espelho e se vê no irmão necessitado, a gente diz: eu vou me doar para essa pessoa, porque eu estou me doando para mim mesmo, pois beneficência é rehumanizar aquele que perdeu o contato com sua origem espiritual. Joana de Ângeles nos diz isso. E dizer ao outro: você também é filho de Deus. Você também merece ter uma casa, ter um teto, ter um amigo. E sabe o que é bonito de Júlio Lancelotti? Quando ele vai acolher essas pessoas, ele diz: como é seu nome? Isso aí é o ponto-chave de resgate da dignidade da pessoa. Ela deixa de ser um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, um mendigo, para ser um ser humano. Quando a gente acolhe alguém em sofrimento, a gente faz isso. Como é seu nome? A gente diz: é só mais um. A realização, então, de cada ser começa por aspirar o amor, ou seja, desejar o amor, prolongando-se mediante a ação de servir, para então se identificar com essa decisão, sendo o nosso modo de vida. Eu desejo amor e eu desejo amar. Aí eu parto para a ação concreta, que é o serviço. E isso vai se tornar um hábito, porque inclusive neurologicamente está provado que quando a gente é recompensado por algo, a gente ativa uma região do cérebro, que é córtex pré-frontal, salvo engano. Mecanismo recompensa-punição. Mas quando eu faço uma ação genuína no bem, eu ativo uma outra região, e essa região dá uma sensação de maior plenitude, de maior felicidade. Deixa de ser somente a recompensa porque alguém deu um like na rede social, porque alguém achou legal, e passa a ser um contentamento porque eu cumpri a minha missão para aquele dia. Então a gente acaba se beneficiando com isso. E em tua doação, Dona Joana também vai dizer que as nossas doações morais são de alta magnitude. As moedas são significativas, sim, mas elas precisam representar sacrifício e dedicação. Sacrificar o nosso tempo ocioso, sacrificar o excesso de roupa que está no armário, sacrificar a comida que muitas vezes passa até da validade, a gente não dá conta em casa, mas não doa para montar o farnel do centro. E se nós nos lograrmos a nos doarmos pessoalmente, isso é de inapreciável significação e valor. Doar a nós, para o outro. Isso é caridade, sem dúvidas alguma. Muitas vezes sejamos até criticados, como Júlio está sendo criticado, como Hermes Fernandes está sendo criticado, como Chico Xavier foi tantas vezes criticado pela própria família, inclusive. Ele doou de si, eles se sacrificaram para fazer o bem, para se doar nesse movimento. E então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, caridade / amor é paciente, doce e benfazejo. Espera o tempo do outro se transformar e de nós nos transformarmos. É doce porque não vai agredir o outro. É benfazejo porque sempre vai deixar o outro melhor do que quando nós os encontramos. E como é que a gente está deixando as pessoas quando a gente se despede? Não é invejosa. Primeiro, Paulo afirma. Depois ele diz o que não é a caridade. Não é invejosa. Não importa que o outro cresceu e eu não cresci. No meu tempo eu vou conseguir também. Não é precipitada e nem se enche de orgulho. Ou seja, não se afoita. Às vezes alguém chega para falar algo, a gente já está pensando na resposta. Vamos esperar. Às vezes dizer: olha, agora eu não sei realmente o que é que eu posso te dizer. Olha, agora eu realmente não sei o que fazer para te ajudar. Mas vamos pensar juntos. Isso é combater a precipitação
e nem se encher de orgulho e dizer: eu tenho que resolver todos os problemas da humanidade. Eu tenho que me engajar numa grande causa social. Isso aí não é caridade, é filantropia, quando eu quero o reconhecimento dos outros. Caridade, ela não quer ser reconhecida, ela quer simplesmente existir. Não é desdenhosa, ou seja, trata todos com igualdade e respeito. Não cuida de seus próprios interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Muitas vezes vai começar a especulação. Tá nessa situação, já sei por quê, não foi boa coisa na outra vida. Vamos analisar. Não é suspeitar mal, é dizer: é um espírito que está aqui, que veio até mim. Não se rejubila com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Valei-me, Paulo agora jogou pesado. A caridade suporta tudo em dois sentidos: de suportar no sentido de não se deixar melindrar por aquilo que vem de ofensa, então suporta até as ofensas, mas também suportar no sentido de dar um suporte ao outro. Tudo crê, acredita principalmente que o bem vai prevalecer, espera com paciência e sofre. Mas o tudo sofre, quando eu li esse trecho, eu disse: eu já sei o que é. É sentir a dor que o outro sente também. É olhar numa reportagem e dizer: meu Deus, como estão essas pessoas desabrigadas em Minas Gerais? Meu Deus, como estão essas pessoas na fila do SUS esperando por um transplante de órgão, enquanto que eu ainda não me cadastrei como doador voluntário de órgãos. Meu Deus, como estão as pessoas precisando de bolsas de sangue, e eu não vou fazer isso a cada 2 meses, que é o prazo possível para homens, para a mulher um pouquinho mais dilatado. Então, tudo sofre nesse sentido, de sentir as dores da humanidade e buscar a solução. E aí Jesus, para a gente findar, quando ele está diante de Pedro, ele exerce a linguagem, a fé e o desapego total. Pedro e os companheiros estão em alto mar. Jesus ficou na praia. A tempestade vem. Parece que o barco vai afundar. E aí Jesus vai ao encontro deles caminhando pelas águas. Meu Deus, é um fantasma. Agora que a gente morre mesmo. Jesus diz: sou eu. E João, o apóstolo que Jesus amava, é o primeiro que reconhece. Ou seja, não foi a sabedoria, não foi o conhecimento, não foi a perspicácia, foi amor. Mas Pedro não é fácil. Pedro disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, chama para eu ir até aí. O desaforo, não é que Geraldo ia fazer a mesma coisa? E aí Jesus disse: vem Pedro. Lá vai Pedro. Ou seja, com a linguagem, Jesus exerce a caridade e diz: vem, eu vou partilhar contigo essa experiência. Pedro vai, começa o vento, Pedro, com medo, afunda. Senhor, Senhor, salva-me. E Jesus, pela fé e desapego, puxa Pedro pela mão e diz: Pedro, onde está a tua fé, afinal de contas? E por isso que nas nossas tempestades da vida, precisamos, sem dúvida nenhuma, lembrar que Jesus Cristo está estendendo a mão. Que quando a gente tiver fé, estaremos caminhando sobre as águas revoltas. Se a gente está afundando no desespero, é porque está faltando um tiquinho de fé. Mas ainda aí, Jesus Cristo está nos puxando. Porque permanecem as 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, quando nos faltar esperança, quando nos faltar fé, lembremos de aumentar a nossa caridade e, sem dúvidas alguma, Jesus seguirá conosco dessa maneira aí tão bela, que eu gosto dessa imagem, que é abraçando, que a gente não sabe se o abraço é celebrando uma conquista, se é confortando por algo que já passou, mas é junto aí com cada um de nós, e que a paz de Jesus permaneça hoje e sempre em nossas vidas.
Quando passar a prece, pode ser. Certo. Eu vou usar a música ao invés da prece. Ah, isso aqui é instrumental. O senhor fala ou eu já sigo? Prossigo? Hoje a gente vai fazer um momento de prece de uma maneira diferente até. Ah, tá. Pronto. Ah, depois. Passa. Certo. Já tá ok aqui. Então vou... Gente, primeiro pedir desculpa que eu faltei com a caridade hoje, né? Não felicitei as mulheres pela nossa casa, embora sabemos que o Dia da Mulher são todos os dias, né? Isso a gente tem consciência, e elas mais ainda, né? Que trabalham tanto para nós que a gente tem que sempre lembrar disso. Mas como é motivacional, aí é propagado o Dia da Mulher também, né? Então, todas sejam